Olá, estamos começando mais um Deus de Maravilhas, mais um programa abençoado que quer te mostrar um bate-papo bem edificante. Hoje o nosso convidado, como sempre, é muito especial. Eu vou conversar com ele, que é pastor da Igreja da Graça de São Caetano do Sul e é também apresentador do programa Novela da Vida Real Especial. Tô falando do pastor Vitor Martins. Tudo bom, pastor? Tudo jóia, Fernanda. Muito obrigada, viu, por nos receber aqui. Estamos gravando direto dos estúdios da HIT, onde ele também grava os programas, né, Novela da Vida Real Especial. Obrigada, viu, pastor, por aceitar o nosso convite. E eu que agradeço, né, mostrando a oportunidade, Fernanda, de passar aquilo das nossas experiências para aqueles que estão em casa, aqueles que realmente precisam um pouco mais de Jesus. Amém, pastor. Essa é a intenção do nosso programa de fato, abençoar o nosso telespectador. Eu, por tabela, também sou muito abençoada de ouvir tantas maravilhas que Deus realiza. E Ele é grande demais, né, pastor? É verdade, é verdade. Então vamos começar o nosso papo, pastor, contando para o pessoal de casa como é que se iniciou a sua caminhada com Cristo. Então, Fernanda, a caminhada com Cristo, para muitos, para muitas oportunidades, pode ser um pouco fácil, como pode ser também um pouco mais difícil. Sim. Eu, particularmente, posso dizer para todos que estão em casa que foi sempre fácil, porque eu aprendi na caminhada com Cristo que justamente estar na presença de Deus, independente da maneira que nós vamos chegar nela, já é uma forma muito boa, porque nós estamos tendo a oportunidade sempre de melhorar, de acatar situações e mudá-las, né, de acordo com a nosso dia a dia, com as nossas experiências, né? Sim, com certeza. E desde que conheci de verdade o amor de Cristo, veio fazer essa mudança tanto na minha vida, como em toda a minha família, e hoje eu posso dizer também que em toda a igreja, o qual o Senhor permitiu que eu possa estar cuidando, né, nesse período, em nome de Jesus. Que bênção, pastor. Então isso já faz quanto tempo que o senhor é convertido? Olha, fui batizado nas águas, pode se tratar desse momento, em 2004, dia 12 de dezembro de 2004. Aí tem aquela conversão, a entrega a Jesus, sim, né? E aí, onde eu posso considerar uma entrega completa mesmo, qual eu realmente dedico e aprendi a vivenciar esse encontro com Deus, essa caminhada com Cristo de 2006 para frente. Porque 2006. existe o firmar, né? Sim, com certeza. Comecei na igreja, conheci o amor de Deus, mas não usufruía dele. Às vezes, por falta de sabedoria ou por teimosia um pouquinho, a gente acaba pisando um pouco fora da linha do evangelho. Mas aí a gente se aproxima da presença de Deus e aí foi dali em diante que a gente firmou os passos, graças a Deus, e Deus começou a se revelar de uma forma diferenciada para mim. Que bênção, pastor. E foi logo no começo que surgiu o chamado para ser pastor ou foi um pouquinho mais para frente? Não foi logo no início. Começando, eu tive aquele, como eu disse, o firmar na presença de Deus, até abrir as portas dentro da casa do Senhor Deus, na nossa Igreja da Graça, a fazer a obra de Deus, né? A ter aquele chamado para ser um obreiro voluntário. Eu até costumo dizer, como posso dizer para todos também que estão em casa, que tem a melhor maneira de ter uma experiência com Deus é subir degrau a degrau. Claro que há várias outras maneiras, mas é uma delas o qual eu passei e que ajudou bastante. E, Fernanda, nessa caminhada, começando como obreiro, foi aonde começou, como eu disse, em 2006 para 2007, esse chamado dentro de mim, mas não era só a vontade que vinha, como também vinha uma luta muito grande que se iniciava para aceitar esse chamado. Ah, o senhor relutou um pouquinho, pastor? Um pouquinho, foram 2 anos praticamente de luta dentro do meu coração. Mas por quê? Porque no mesmo momento que eu comecei a fazer a vontade de Deus na obra, como um voluntário, mas fazendo a vontade dele, bateu uma certeza no meu coração. Me lembro até hoje que eu fazia faculdade na época e naquela semana que eu comecei a me envolver de verdade com a obra de Deus, via qual era a responsabilidade de ser um obreiro da casa de Deus, e bateu uma certeza no meu coração e aquela vozinha que a gente fala que bate no coração, não é algo que a gente nitidamente ouve, né, ao ouvido, por sinal, e bateu, você vai ser pastor. E eu bati de volta, não vou. Não queria? Não queria, porque eu tinha planos, projetos
por ter feito uma faculdade, estar no meio do caminho, por exemplo, não tinha terminado ainda. Então eu queria seguir aquela carreira, né? Ser um empresário de nomeado. Até falava, batia no peito e dizia: um dia eu vou levar Jesus em uma grande mesa de reunião. Mas não era o que Deus queria. É verdade, pastor. E aí, como que o senhor, então, cedeu a essa vontade, né? Do Espírito Santo, que já vinha conversando contigo, já vinha ali incomodando? Foi usufruindo das bênçãos de Deus, foi vendo a necessidade das vidas que Deus punha no caminho. E é engraçado, quando nós temos essa convicção de um chamado, no meu caso aconteceu como pastoral, de ter um dia um rebanho, Deus, ele é tão tremendo que ele põe as pessoas com necessidade e não põe outra volta que não seja você para abençoar aquela pessoa. Joga na sua mão a bomba, né? Joga. Ou você faz, ou você faz. Porque se você sabe que está dentro da vontade de Deus, você não vai poder recuar. Com certeza. Aí as pessoas vêm, pedem oração, confiam em você para orar por um período, por um propósito da própria pessoa. Fala, mas poxa, porque eu tenho tantos obreiros na igreja, naquele período. Aí você está lá, que os obreiros da igreja, né, aprendem a ser hospitaleiros, recepcionar. Lembro que ficava na porta da igreja, na época que comecei, como fazia essa obra voluntária, né? Tinha meu trabalho, mas também fazia obra de Deus na igreja. Sim. E ao recepcionar, alguns chamavam: tudo bom, pastor? Eu falei: não sou pastor, não. Vinha aquela certeza, mas vinha e como que eu não tinha isso no meu coração aceito ainda, então tinha uma batalha muito grande dentro de mim. Muitas vezes sorrindo por fora e lutando por dentro. Olha e Deus foi só. trabalhando ali, dia após dia, mês após mês, ano, até eu realmente só desejar a obra de Deus. Entendi, pastor. Que bênção. E aconteceu algo específico? O senhor teve alguma coisa que marcou um momento? Não, Senhor, me perdoa, vou me entregar, eis-me aqui. Muito. Nessa questão do abandono mesmo, porque eu acredito que há uma renúncia, né, pastor, desses planos que o senhor tinha anteriormente, né? Muita renúncia. Eu até falo, hoje posso dizer aos obreiros que Deus concede para eu poder cuidar, como até mesmo para toda a igreja, nesse sentido, que a maior fonte para a gente se dedicar e ter entre aspas, dizer sucesso para a obra de Deus é a renúncia. E o renunciar não é só renunciar a um bem que às vezes nós estamos tendo, mas renunciar talvez uma paixão, renunciar a alguns um bom trabalho, um bom salário, uma boa ajuda, renunciar à família, porque uma das maiores lutas para quem vive dentro de um lar, ao receber um chamado, é a aceitação do próprio lar, da própria família. É verdade. E é onde eu tinha muita batalha, porque como eu mesmo falei, bateu o coração e disse: não, você, a princípio, também nessas mesmas semanas, não posso dizer ao certo qual, porque faz um tempo já, a minha própria mãe chegou para mim e falou: você não vai ser pastor também não, né? Falei: mãe, acabei de começar na obra, que eu nem estou pensando nisso. Então começou a vir tudo ao mesmo tempo e a aceitação desse lado familiar também não era tão grande. Entendi. Como hoje é totalmente diferenciado. Entendi, não era favorável, Não né? era. E aí, como é que surgiu então depois da renúncia, qual foi o ponto assim que o senhor disse: Senhor, eis-me aqui, como eu falei, esse momento dessa entrega mesmo? Foi questão de tempo, mais ou menos um ano após eu receber esse chamado e aceitá-lo. Tá. Porque o chamado a gente aceita desde o primeiro momento que Deus fala, ou melhor, a gente recebe, né? E aceitar já foi um outro ponto. Tá. E aí, mais ou menos, arredondando entre um ano, aonde as obras foram sendo confirmadas, né? As obras de Deus através da nossa vida, como eu disse, as pessoas pedem, o pastor começa a confiar coisas maiores na sua mão, mesmo sendo, porque nesse período eu comecei a ser líder de jovem da igreja, nunca tinha ministrado nada na vida. Olha só. E ali eu pude ministrar. Claro que a gente começa, por isso que eu falo, degrau, degrau. Comecei ministrando a 2 jovens, não tinha muita experiência, e ali Deus foi abençoando, foi confirmando, Deus foi, com a bênção dele, crescendo dentro do limite de onde nós estamos, mas a juventude. Abrindo de fato as portas, Abrindo né, as portas. pastor? E ali confirmando as orações. E aí eu comecei a ter um momento de ter uma comunhão de uma forma que eu não tinha antes com Deus. As orações começaram a ser mais íntimas. Começaram a ser, claro que isso é de uma forma, é do cristianismo. A pessoa por si pode ter isso, independente do cargo que ela possa ocupar. Mas comecei a interceder por aquelas ovelhas, almas que Deus estava confiando, e a gente começou a ver fruto. Vai começando a ver fruto.
Aí onde vai realmente vendo que o que eu fazia no mundo secular, no meu caso, por ter um chamado ministerial, não estava mais me satisfazendo. Passava dias, passava os meses e eu fui perdendo o gosto daquilo que eu fazia. Deus permitiu situações também fora, o qual fez meu coração se fechar para aquilo e começar a focar mais o que Ele tinha. Pendendo a balança, né? Porque a gente, por ser teimoso, do Senhor Deus, olha, o que eu tenho, existe sacrifício, no bom sentido da palavra, renúncia, mas se você abrir mão, você vai ver o que eu vou fazer através de você. Então aí eu comecei a ver isso, até chegar ao ponto que eu ia trabalhar pensando, quando que eu vou sair para ir fazer a obra? Olha só, Deus transformou completamente. Completamente. Que bênção, pastor. E o senhor considera que algo foi usado para isso? Houve algum instrumento ou alguma pessoa, pastor, que Deus usou para que o senhor tivesse essa consciência, essa mudança tão grande? Com toda certeza. É? Pessoas, muitas. O meu pastor, qual eu iniciei, o pastor que eu iniciei a auxiliar com o próprio missionário, o pastor já missionário, fundamental, o show da fé, Sim. sempre as mensagens que ele falava e tudo mais, mas não posso também deixar de lado o patrocinador. Ah, é? Né? Patrocinador do programa Show da Fé. Do programa Show da Fé, justamente, que aquele ministério, como o missionário fala, show da fé por show da fé, dia após dia, a necessidade de manter esse programa dentro, né, das televisões, anunciando o evangelho. E ali, por eu fazer a obra, como eu disse, várias pessoas ajudaram. E o pastor, o qual comecei, me levantou para ser obreiro, né? Comecei ali, ele falou para o grupo de obreiro, dizendo que se nós somos obreiros, claro que isso não é uma obrigação, mas como que você é obreiro e não sente no mínimo que você tem que ser um patrocinador? E aquilo mexeu comigo porque eu não sentia diretamente. Mas se ele falou, né? É verdade o que ele está dizendo. Né? É verdade, porque se eu estou na obra e não sou patrocinador, eu falei, não, vou ser. Só que como eu falei que não sentia, o que eu vou fazer com o patrocinador, né? Aonde que eu vou fazer? Qual é o propósito? Como o missionário ele fala, você pode patrocinar a sua empresa, você pode patrocinar a sua família, a sua vida sentimental e tantas outras coisas. Eu falei, o que eu vou patrocinar? O senhor não sentia essa direção específica, não sentia, né? Justamente, não sentia a direção, aonde eu ia, o que eu faria e assim por diante. Mas até eu dar o primeiro passo. Tá. Aí eu peguei, eu lembro que foi no balcão da igreja, falei, vamos escrever. Coloquei meu nome e falei, como que minha família, graças a Deus, já está sendo encaminhada ao evangelho, tanto que da minha casa diretamente, acabei sendo praticamente o último. Ah, é? É, da minha casa, né? Porque tem muitas coisas para contar, Fernanda. Sim. Se eu fosse falar, eu fui, por exemplo, fui um filho que viu um divórcio acontecer antes de conhecer Jesus. Então, muitas lutas, né? Muitas lutas e até conhecer o evangelho, que isso aí depois foram de 4 a 5 anos para conhecer o evangelho, o que é o amor de Deus. Mas nesse período, né, tem o lado onde que minha mãe se restabeleceu, que ela encontrou Jesus. Então começou aquela obra a acontecer. Do lado da minha mãe, como que aconteceu infelizmente o divórcio, todas as coisas cooperam, acabou o Senhor tudo contribuindo para o nosso bem. Glória a Deus. Ele acabou me levando por último. Não porque talvez ele queria, mas porque eu demorei para ouvi-lo. Entendi. E aí foi onde começou acontecendo. Aí eu falei, então vou fazer o seguinte, como esse lado da minha família está abençoado, eu vou patrocinar o lado do meu pai, que ainda não encontrou Jesus. Entendi. Aí eu coloquei lá o meu nome, tracinho pai. E assim por diante, de todas as outras coisas. E aí foi quando eu comecei. Mas, Fernando, é engraçado, algo ainda faltava com o ministério. O senhor sentiu incômodo ainda? Ainda faltava. Tinha certeza que tinha que ser um patrocinador. Tá. Porque o Show da Fé, ele atinge outras pessoas e o Senhor me chamou para esta obra, crendo eu que eu devia fazer isso. Só que aí, falei, tem alguma coisa errada. Foi onde eu comecei na oração com o Senhor Deus, né? Buscando essa direção. E Ele falou no meu coração. Não é o seu pai que tem que ser patrocinado. Com as palavras, claro, dele. E hoje eu tô aqui traduzindo naquilo que eu entendi. Sim. Patrocine o seu ministério. Eu era um obreiro voluntário na época. Tá. Patrocina o seu ministério, porque através do seu ministério, ele e tudo o que vai acontecer virá através do seu ministério. Aí eu mudei. Tirei o pai, tendo a certeza que a obra está sendo feita, e coloquei ministério. Foi aonde eu tive aquela alegria, né? Aquela confirmação, aquela certeza. Uma paz. Justamente uma paz. A paz. E a partir dali, foi justamente aonde Deus começou verdadeiramente a agir dentro do meu ministério, começando por mim,
e aí para todas as obras que estavam acontecendo ao meu redor, alcançando as outras pessoas. Glória a Deus, pastor, que bênção. E aí, conta pra gente, o senhor veio direto pra sede, auxiliou o pastor Jaime, todo um processo, Teve todo um né? processo. A partir de que entrei, né, como obreiro voluntário, logo também fiz esse patrocinador sobre o meu ministério, o qual Deus deu a direção, fiquei mais um tempo. Aí tinha algo no meu coração. Se eu sou chamado, Deus, se eu sou chamado para estar nessa obra, usa o pastor então para chegar para mim. Eu não vou pedir para entrar na obra. Usa o meu pastor para falar comigo e perguntar: você quer fazer a obra? Eu não vou falar eu quero por mim. Ele tem que perguntar, tem que sair dele. E foi em julho de 2009. Julho de 2009. Em 2007 me tornei obreiro voluntário, em 2006 comecei na Igreja da Graça, onde eu me firmei, na verdade, com Jesus. Aí em 2007 me entrei como obreiro voluntário, 2 anos dessas lutas, onde comecei o meu ministério patrocinador. Em 2009, em julho, ele chegou e falou: Vitor, você não tem desejo de fazer a obra de Deus, se entregar ao ministério? E como eu estava esperando essa pergunta, falei na hora: tenho. E aí, a partir dali foi onde que de setembro para outubro, eu pedi a conta do serviço. Foi o momento da renúncia, como nós falamos no início, que a renúncia da casa, do emprego. Eu já estava tão desapegado que eu queria, no período final, já queria logo sair dali. Sair de lá, né? Sair de lá. E aí foi onde eu comecei e fui para Jundiaí, onde que é a minha cidade natal. E ali junto com o pastor André, né, o Ical, hoje que é nosso pastor lá de Niterói, ele que me levantou para auxiliar. Ele começou a me ensinar mais ainda do ministério da igreja, como ser um bom pastor e assim por diante, e me preparar para um dia vir para aqui, para nossa sede estadual de São Paulo, e um dia estar ao lado do pastor Jaime de Amorim. Que bênção, a quem o senhor auxiliou. Auxiliei por 1 ano e meio. Acredito que aprendeu muito, né? É um intensivão com o pastor Jaime, né? Foi onde marcou meu ministério. Foi uma das maiores alegrias ministeriais. Foi um dia alguém me falou, chegou para mim e falou: você está na onde muitos sonham estar. Mas não é uma igreja, mas isso e aquilo, mas não tem povo. Mas está do lado do missionário e do pastor Jaime de Amorim. Verdadeiramente é. Tanto, né, que para muitos pode parecer até meio loucura, né, que o sonho de um pastor é ter uma igreja. Mas no momento qual o pastor, ele me abençoou, o pastor Jaime chegou diretamente e falou comigo para hoje eu estar em São Caetano. Eu falei assim, eu quero mais, dentro de mim, não falei para ele, lógico. Sim. Mas dentro de mim, falei assim, gostaria de ficar mais um pouco, aprender mais com ele. E aí, mas aonde que Deus preparou. E foi ministerialmente falando, um dos maiores ou não maior presente, né, dentro do ministério em ser e ser preparado para cuidar de alguém. É um privilégio. É um privilégio, né, pastor? Toda certeza. Que bênção. E como veio esse convite? O pastor Jaime que falou direto, não é nem um convite, né? O pastor Jaime tem uma ordem, né, expressa, né? Diretamente para nos abençoar, para abençoar um povo. Sim, para abençoar um povo. É aquilo, como todas as bênçãos, Fernanda, que a gente espera, nós devemos descansar. Sim. Foi no momento que eu não esperava. Como eu falei, eu acho que eu vou ficar mais um ano e meio, 2 anos aqui, né, sendo preparado por ele, por Deus, mas através dele. Foi uma surpresa. Foi muita surpresa. Que legal. Foi um domingo de manhã, o show da fé, né, já estava no ar. E ele foi atrás do bom sentido, né, da palavra, para falar comigo, para me dar essa bênção. E foi quando ele me chamou após, ou melhor dizer, durante o programa Show da Fé. E ele falou: olha, como que você está, assim, de uma forma resumida, né? Aí você está indo hoje para São Caetano do Sul. Naquela hora a gente dá aquela travada, né? Porque como eu não estava esperando, é uma espera, mas eu não estava pensando achando que seria. Já seria ali naquele momento. De maneira né? alguma eu pensava que seria ali. E aí o Senhor Deus, ele me abençoou dia 7 de outubro de 2012. É quando a gente se perde um tempo, né? 7 de outubro de 2012, vamos completar agora 2 anos logo, né? E onde que o Senhor Deus tem nos abençoado demais, para a glória de Deus. Que bênção, tá uma bênção lá, pastor? Uma bênção maravilhosa. Não é falando um pouco, Deus tem feito bastantes coisas lá, né? Tanto que antes de eu ir lá, Deus é tão completo que eu não podia ir sozinho. Não podia ir sozinho. Fui a princípio sozinho.
mas ele me presenteou na sede. Ah, que bênção, pastor. Antes ainda de ir, logo depois? Um mês antes de eu ir para São Caetano, né, pastorear, cuidar daquela cidade, daquele povo, né, Como por Deus auxiliar faz as coisas, o pastor né? Jaime, por, né, estar ali na fidelidade, na obediência do ministério do patrocinador. Uma coisa vai vendo, a gente vai vendo que vai ligando a outra. Sim. E tudo mais. Aí em setembro, no primeiro sábado de setembro, eu estava ali auxiliando ele e aconteceu que à frente, né, cuidando de toda a parte ali, né, da igreja, o qual me cabia, uma moça sentada no meio do povo olhou para mim e sorriu. Olha, mas eu falei, poxa... Uma moça especial. Uma moça especial, mas é importante entender, a gente falar, eu sempre digo, quem conhece a nossa história, né? Hoje, como sou casado, mas tudo tem uma história, não chego para chegar até lá. Sim. Eu fiz uma oração, porque a gente, quando tá solteiro, né, a gente quer um futuro, eu fiz uma oração para que Deus tirasse dos olhos da minha futura as vendas para que ela me visse e não enxergasse, porque a gente está na sede, a sede estadual ela é grande, muitas pessoas passam, a gente se confunde demais, né? É verdade, E pastor. foi onde que, naquele dia, um mês antes, Deus me abençoar com esta obra, né, da Igreja de São Caetano, uma moça no meio do povo, literalmente, olhou para mim, sorriu, olhei para ela, sorri, só que eu vi, não sorriu, era meio sério. Ela sorriu e virou pro lado. E eu não olhei e falei, mas moça bonita me vendo? Ah, mas no meio de tantos, né? Falei, tudo bem. Até receber uma mensagem à tarde, e como eu sempre falo para a igreja, para o povo, para os amigos, aí acabou e deu em casamento, né? E depois de um mês, ou melhor dizendo, 2 meses, um mês fui para São Caetano, mais um mês recebemos a bênção do namoro, e mais um ano e 2 meses, depois de 2 meses de oração, de conhecer tudo mais, aí concretizou na Igreja de São Caetano, na região de Santo André, onde que, né, nós nos casamos, que nós nos unimos aí com a bênção de Deus, e hoje aí eu também ajudando dentro da obra da Casa de Deus. E aquilo, tudo tem se cumprido quando Deus ele falou através do seu ministério, tudo vai vir. Tudo vai vir. Não era para patrocinar a família, casamento. Ele trouxe tudo através desse chamado, através do seu ministério. Trouxe completamente tudo. Que bênção, pastor. Que história linda. A gente quer mostrar para o pessoal de casa algumas fotos desse dia especial. Nós vamos do seu casamento. Foi, que é foi muito, lindo. A gente sabe que é uma bênção, né? É um presente do Senhor, de fato, né, pastor? Com toda certeza. Porque o presente do Senhor Deus, ele vai sempre acrescentar, né? Eu até sempre falo, hoje, muito para a juventude, infelizmente, por experiências de teimosia que o jovem tem, em tentar seguir o caminho que acha certo, mesmo dentro da igreja. Nós estamos falando daqueles que estão somente se desviando. Tem muitos dentro da igreja que não querem ouvir a Deus, ouvir o seu coração, o seu pensar, os desejos da mocidade e acabam se distanciando. Que está lá em Provérbios 10, 22, que a Bíblia diz que a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores. Que é a maior bênção sentimental, uma promessa, melhor dizendo, sentimental, aquele ou aquela que Deus der, né, para o homem aquela e para a mulher aquele, sempre vai ter que acrescentar, não tira nada, não tira o seu tempo com Deus, não tira o seu tempo na presença do Senhor, da vontade dele, da obra, não tira você da família. Sim. Né? Não é aquela pessoa que vai se dar mal com seus pais. Sim. Então eu vi, porque eu posso dizer porque eu vivi dessa maneira e aonde que o Senhor Deus só tem acrescentado. Amém, pastor, glória a Deus. E é um exemplo para quem está nos assistindo, essa busca incessante pela vontade de Deus e não a sua, assim, buscar a direção de Deus, a direção certa, que aí tudo dá certo, né, pastor? Com toda certeza, a direção certa é fundamental. É verdade. Né? É o caminho exato, o caminho certo, o caminho preparado, que é o caminho que leva à salvação, mas que traz a tantas outras bênçãos que engloba a salvação ainda na terra, ainda na terra, com certeza. Pastor, conta pra gente o endereço, passa pro pessoal de casa o endereço lá da Igreja de São Caetano, quem quiser visitar, encontrar essas bênçãos todas, né? Desfrutar delas. Com toda certeza. E eu convido, aproveitando essa oportunidade, né? Sim. De convidar você aí da grande região do ABC, que é uma região grande, mas ali precisamente onde eu estou, né, se você mora ali em São Caetano do Sul ou nas beiras de São Caetano, que é até na entrada de São Paulo, nós estamos lá fazendo os cultos onde que Deus tem nos abençoado. Estou eu, minha esposa, para abençoar você, a equipe toda, na Rua Santo Antônio,
no número, é o 395, no centro de São Caetano, a igreja, né, da cidade da Graça, onde que o Senhor Deus tem nos abençoado bastante e tem feito maravilhas, milagres que estão realmente mudando a história daquele povo em nome de Jesus. Rua Santo Antônio, 395, é lá no centro, na Igreja da Graça de São Caetano do Sul. Nos procure. Temos reuniões às segundas, quartas, sextas, aos domingos, para sempre abençoar, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, as reuniões principais da semana às 9, às 2, às 7h30 e domingo às 8, às 15 e 18 horas. Estou praticamente em todas, só na segunda que estou à noite, mas todos os outros dias faço todas as reuniões para te abençoar. Amém, pastor. Glória a Deus por isso. Pastor, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas assim, eu queria dizer que foi uma bênção conhecer a história do ministério do Senhor, do casamento do Senhor. Eu sei que tem pouquinho tempo aí de casado, logo vamos ouvir bênçãos ainda sobre filhos, né? Sabemos que Deus ainda tem muito a acrescentar e esse é o meu desejo, essa é a minha oração pelo seu ministério. E lembrando, quem está em casa, que o pastor Vitor também apresenta a novela da vida real especial, né? Pela HIT, né, pastor? Isso é uma bênção também. O pessoal de casa pode acompanhar. O senhor sabe os dias que passa? Todas as sextas-feiras, às 5h30 da manhã na HIT. Tá. E na Rede TV, né? Nós estamos tendo esse acesso. E também tem as reprises, né? Que se você me vê me apresentando, tem os canais do Dias de horários alternativos. Dias de horários alternativos, mas todas as manhãs nós estamos aí, todas as sextas-feiras, 5h30 da manhã, para abençoar em nome de Jesus. Amém. É uma bênção também, né? Contar testemunhos tão lindos, tão mostrar impactantes. O que Deus tem feito em outros, né? Porque para entender que a obra não é só pra gente. Tem muita gente aí que está precisando e o Senhor Deus tem feito e testemunhando para os outros também alcançarem o que tem alcançado. E é uma bênção fazer parte dessa obra, né? É, maravilhoso. Pastor, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua esposa e o seu ministério. Lá em São Caetano e onde quer que Ele te mande, que o Senhor seja uma bênção. Amém. E continue dando muitos frutos para a glória dEle, viu? Eu agradeço pelo convite, por estar aqui e poder passar um pouco. Porque o Senhor Deus, Ele é muito grande e tem muitas coisas que Ele faz. Mas um pouquinho eu espero que tenha ajudado e sei que sim. Amém. E que venha dar muitos frutos aí na vida de muitas outras pessoas também, em nome de Jesus. Amém, pastor. Vai sim. E nós também te agradecemos muito pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Pastor Vitor com certeza também espera. E que você tenha sido, sim, abençoado. E esteja com o seu coração firme para pedir a direção certa a Deus para viver a vontade dEle, viu? Essa é a nossa oração. E que você continue sempre conosco. Um grande beijo. Tchau!